Pessoal, tudo bem? Mais uma aula em nossa disciplina de tratamento de efluentes líquidos. Hoje vamos ver alguns conceitos e algumas definições sobre sistema de lagoas, não mais aquele modelo de lagoa facultativa que a gente viu na aula passada. Agora a gente vai trabalhar com lagoas aeradas. Primeiramente, quando a gente pensa só pelo nome, né, lagoa aerada, a gente já consegue perceber uma coisa que é bem característico desse tipo de sistema, que é a presença de sistemas de aeradores. Então, até agora, nas lagoas facultativas, nenhuma unidade de aeração era necessária. A gente viu que as lagoas facultativas, a aeração era feita pela fotossíntese que realizava-se dentro das lagoas, né? Tinha então o sol, que fazia com que as algas realizassem fotossíntese, que gerassem oxigênio, e esse oxigênio era consumido pelas bactérias aeróbias e assim por diante. Já nas lagoas aeradas, todo esse processo de fotossíntese é substituído por uma unidade de aeração, é substituído por um aerador, ou seja, começa a envolver um pouco mais de tecnologia nesse tipo de sistema. Você começa a englobar mais coisas tecnológicas nesse tipo de sistema. Isso é uma coisa boa por um lado, porque você acaba não dependendo tanto das condições climáticas, vocês vão ver que demandam menos áreas quando vocês forem assistir a aula sobre parâmetros de projeto, vocês vão ver que são tempos de tensão hidráulicas menores, demanda menos áreas para esse tipo de sistemas, você acaba tendo menos dependência de condições climáticas, né, de insolação e tudo mais. E isso é bom, porém tem a desvantagem, você começa a ter um problema de sofisticação de sistema. Apesar de um aerador não ser uma coisa muito sofisticada, mas já é um pouco sofisticada e dependendo da região onde você vai instalar, você vai precisar ter energia elétrica para fazer todo o abastecimento do sistema com energia e tudo mais. Ok? Temos que pensar nisso. Existem sempre vantagens e desvantagens para todos os sistemas que a gente vai ver nesse nosso curso. Mas legal, vamos então partir para esses sistemas de lagoas. Dá para a gente subdividir lagoa aerada em dois tipos. O primeiro é uma lagoa aerada que a gente chama de facultativa e o segundo a gente chama de lagoa aerada mistura completa ou lagoa aerada mistura, mais comum o nome. O que é uma lagoa aerada facultativa? Lembram da lagoa facultativa que a gente viu no sistema australiano? Imagina que exatamente aquele sistema de lagoa com fases aeróbias e fases anaeróbias, ou seja, você tem micro-organismos ali facultativos, ora eles podem estar trabalhando aerobicamente, ora trabalhando anaerobicamente, dependendo da posição que ele está na lagoa. Porém, a lagoa aerada facultativa ela vai ter também essas duas zonas, só que quem vai promover a aeração nela não é mais a fotossíntese, é o aerador. Diferente de uma lagoa mistura completa, que também tem o aerador, só que ela não forma essas zonas aeradas e zonas anaeróbias no fundo da lagoa. Ela é uma lagoa mistura, ou seja, toda a biomassa da lagoa, todas as células, todas as bactérias estão em suspensão bem misturadas nessa lagoa. Vocês podem parar para pensar, Brito, mas como é que eu defino uma que vai ser mistura, outra que não vai ser mistura, sendo que as duas têm aeradores? Vocês vão ver daqui a pouco que a gente vai discutir isso, porque uma lagoa de mistura, lagoa aerada de mistura, ela demanda mais aeradores, ou seja, ela precisa ter mais aeradores por unidades de área. E essa maior quantidade de aerador por unidade de área vai fazer com que você tenha maior agitação. Se você tem menos aeradores por unidade de área, você tem menos agitação em todo o sistema. Se você tem menos agitação, você tende a ter um sistema em que vão ter zonas aeróbias e zonas anóxicas ou anaeróbias no fundo da lagoa. Já se você tem uma alta densidade de potência, ou seja, você tem vários aeradores espalhados ali naquela lagoa, você acaba tendo uma grande agitação e essa grande agitação faz com que toda a biomassa fique em suspensão, caracterizando então uma lagoa aerada de mistura. Tá? Vamos verificar aqui. O primeiro modelo, que é a facultativa, olha, o desenho é exatamente aquilo que a gente viu. Não tem diferença. A única diferença é aquele sol lá em cima, que eu risquei ele, que não precisa. Não precisa mais de condições climáticas. Como a gente viu em lagoa facultativa, precisava de áreas grandes, de lâmina de água grande para as células de algas ali crescer. Aqui não. Aqui o aerador vai fazer a função das algas. Então você não precisa de grandes áreas. Você substitui então tudo isso por um aerador. Um aerador, que vocês estão vendo ali na imagem, é um grau de sofisticação no processo. Mas também nada demais. Você não vê nenhuma outra... Vocês vão ver mais para frente no curso outras tecnologias um pouco mais complexas. Aqui não. Aqui vocês vão ver que somente esse sistema aqui o torna um pouco mais
tecnológico, vamos dizer assim. Nada além de esses aeradores. Eu vou mostrar para vocês depois como é que são esses aeradores. Vou gravar uma aula mostrando para vocês catálogo, como é que eu consulto os catálogos para escolher esses aeradores, tudo isso no nosso curso para vocês não terem nenhuma dúvida a respeito de escolha de aerador e sistema de aeração. Então o processo fluxograma é aquele completo, né? Grade, caixa de areia, medidor partial, lagoa aerada facultativa, curso d'água. O sol não precisa mais dessas condições climáticas favoráveis e eu tenho o aerador fazendo o papel dele. Mesma coisa, lagoa mistura. Grade, desarenador, medidor partial, lagoa. Só que pela própria definição, como eu acabei de falar para vocês, na lagoa facultativa acaba que parte do lodo ele sedimenta na própria lagoa. Aqui não. Na lagoa aerada mistura, tudo está misturado. Então vocês imaginam aquele lodo que sedimentou no fundo, ele vai voltar e ficar em suspensão na nossa lagoa, misturando com o efluente que está lá líquido. Então vai ficar tudo misturado. E como está tudo misturado, ele vai sair no efluente final também. Ou seja, não vai sedimentar esse lodo nessa minha lagoa onde está ocorrendo a degradação. Se esse lodo ele não vai sedimentar ali e ele vai sair no meu efluente final, vai ser um problema, porque eu vou poluir meu rio com bactérias, com DBO particulado, e eu não quero isso. Então o que eu faço? Para não ter isso, coloco na sequência uma lagoa de decantação, que a única função dela vai ser fazer com que essa bactéria, esse lodo que sai ali, decante, vá para o fundo dessa lagoa e fica ali retido para até um certo período de limpeza que tem que ser feito para esse tipo de sistema. Então olha só que interessante. Tem a lagoa aerada, tem os aeradores, que vai promover mistura, o lodo vai sair junto com o efluente, coloco ele numa lagoa de decantação. Lagoa de sedimentação, vocês não podem ver esse nome também, onde o lodo vai sedimentar, vai ficar no fundo da lagoa e vai ficar no efluente final só o meu esgoto limpo, clarificado, né? Pronto para ser o descarte no curso d'água sem causar poluição ambiental. Ok, beleza. Aqui agora alguns exemplos, tá? Vou mostrar algumas fotos para vocês. Vou apontar com o mouse aqui algumas coisas que eu quero mostrar. Aqui na EC de São João da Boa Vista, tá? Aqui vizinho de Poços de Caldas. Vizinho da Universidade Federal de Alfenas, nosso campus aqui em Poços. Então, aqui é uma lagoa aerada mistura. Então, olha aqui que interessante como é o sistema deles, ó. Eles têm duas lagoas. Essas duas lagoas, elas estão trabalhando em paralelo. Ou seja, cada uma recebe metade da vazão de esgoto que chega aqui. Então, aqui, eu fui visitar essa estação. Nessa região aqui, mais ou menos, fica o tratamento preliminar. Do preliminar, que não dá para ver aqui, mas é uma grade de caixa de areia. Vai metade do efluente para cá, metade do esgoto para cá. E esses pontos aqui, esbranquiçados, né, são os aeradores. Então vocês veem que tem alguns que estão com menos agitação, alguns que estão faltando, porque em época estava em manutenção. A época que eu fui tirar essa foto no Google Earth, que eu fui aonde eu tirei essa foto. E na sequência vai para as lagoas de decantação. Também são duas lagoas de decantação, que a função delas é só fazer o sedimento ficar acumulado aqui, a parte sólida do efluente. Vocês estão vendo aqui no final, esses 4 lagoas menores aqui, isso aqui são leitos de secagem de lodo. Alguma vez na vida essas lagoas precisam ser tiradas desse lodo, né? Quando você tem um lodo que acumula aqui nas lagoas, tem hora que ele vai ter que ser removido. Quando ele for removido, ele vai para esses leitos de secagem aqui, até sair toda a água do lodo para depois vir e ser transportado para aterro sanitário. Então eles tinham esses 4 leitos de secagem de lodo aqui, bem próximo às próprias lagoas, tá? Então o sistema é bem simples, nós temos umas fotos mais de perto aqui, ó, o dia que eu fiz a visita, os aeradores todos funcionando, aqui ó, os pontos de entrada do efluente com o convertedor, a saída também é feita com vertedor. Aqui, já na parte de baixo, né, a lagoa de decantação. Então, vocês veem, não tem muito segredo, é uma lagoa. Aquele dispositivo que a gente conversou de concreto para proteger contra a erosão do talude, tá vendo aqui? Vocês vão ver em todas as lagoas essa proteção, tá? Tá vendo aqui que ele tem a proteção no talude de concreto para evitar a erosão devido às ondas que formam ali. Ainda mais numa lagoa aerada que tem bastante onda sendo formada pelos aeradores. É muito importante isso. Aqui então, pessoal, eu vou disponibilizar no Moodle 2 vídeos mostrando essa limpeza dessa lagoa. O dia que eu fiz a visita lá foi um dia muito interessante. Eles estavam drenando o lodo dessa lagoa de decantação.
Então, para vocês verem eles mandando esse lodo para a lagoa, para o leito de secagem de lodo, eu vou mostrar lá. Vão ter 2 vídeos logo abaixo dessa aula que vai estar disposta lá. E vocês vão ver esses 2 vídeos referentes a esse período de limpeza. Muito legal, vou deixar lá para vocês verem. Então, depois vocês façam a visualização do vídeo. Ok? Aqui lá em Araraquara também, isso aqui foi na época que eu estava fazendo mestrado, a gente foi visitar uma estação de tratamento de efluentes lá de Araraquara, uma das, né? E lá a mesma coisa, lá eu tenho uma lagoa aerada, seguida de lagoa de decantação, leito de secagem de lodo. Então vocês veem aqui, são 2 fotos, aqui uma mais no começo da operação, uma mais recente. Você vê que os aeradores acabam quebrando com o tempo, eles vão saindo de lugar, você vê que eles vão se perdendo, né? Isso é uma coisa ruim comparado com o sistema facultativo, porque a facultativa ela não precisa de sistema, não tem nenhuma complexidade, né, de operação. Então você nunca vai quebrar, vamos dizer assim, né? Só se der um problema de um ano com pouca insolação, incidência solar, enfim. Mas aqui vocês têm uma noção do início e do final aqui, na época que meio que atual, né, 2019. Já com alguns problemas, com algumas falhas nos pontos de aeração aqui da lagoa. Então lá também é grade. O efluente chega, ele é dividido, como vocês veem aqui são 2 lagoas, né? O efluente vem dividido nessa parte aqui, metade do efluente vem para cá, outra metade vem para cá, passa por um sistema de grade grossa antes do que eu mostrei. Aqui é um gradeamento fino com limpeza rotativa. Tudo isso vocês já sabem, já conversamos sobre isso, então não tem assunto novo. Já aprendemos até a dimensionar essas grade grossa e grade fina. Temos aqui a caixa de areia, que é uma caixa de areia quadrada, no sistema deles lá com limpeza mecanizada. Aqui o transportador de areia, né? Aquela rosca transportadora. E chegando aqui nas lagoas, você vê que eles têm um sistema diferente de aeração, que é tipo um chafariz, mas existe, quando vocês forem consultar catálogo, vocês vão ver que existe para vender isso aqui. Em algumas empresas, são sistemas que eles pegam a água e jogam e vai aspergindo assim, na lagoa, uma forma de promover a aeração, funciona. Aqui nossa, tá vendo? Parece um chafariz mesmo. Então é o sistema que a gente foi visitar. Então aqui é a lagoa aerada, na sequência as lagoas de decantação. Aqui já não tem aerador, que a função dela é sedimentar todo o sólido e ficar acumulado no fundo. Aqui o vertedor de saída, para onde o esgoto ia sair. E nessa outra ponta aqui que não está dando para ver, mas é a parte da entrada da lagoa. Aqui, um local onde fazer o pessoal para fazer a manutenção da lagoa, para coletar amostra, né? Uma via de acesso. Aqui, aquele talude, que a gente fala, o coroamento do talude, onde pode passar também veículo, ou se você for fazer uma coleta. Todo o talude da lagoa com concreto, para evitar a erosão, tá vendo? Então aquela parte onde fica no talude com concreto. E aqui só para vocês estudarem depois vantagens e desvantagens das 2 lagoas, mas já falamos de todas elas. As vantagens, construção, manutenção ainda continua sendo simples. Você tem menos área para construir ela do que em sistemas de lagoas facultativas. Só que ainda vocês vão ver que são áreas grandes, comparadas com o sistema que a gente vai ver mais no fim do curso. Você não depende mais de condição climática e você não tem mau odor gerado nas lagoas, aquele mau odor promovido por sistemas anaeróbios, né? Porque aqui não tem sistema anaeróbio, aqui todo o nosso sistema é aeróbio. E a desvantagem é que você começa a englobar mais equipamentos, fica mais sofisticado, você tem ainda a área grande, eu falei para vocês, você reduz a quantidade de área quando você compara com a facultativa, mas ainda é muita área, tá? Quando você compara com outros sistemas. E requisito de energia alto, porque toda a oxidação da matéria orgânica ela não é feita mais naturalmente, ela é feita com oxigênio, então você vai ter um consumo de energia maior. E você vai ter que remover o lodo periodicamente das lagoas facultativas. A mesma coisa se aplica à lagoa de mistura, tá? Você vai ter requisito, você vai ter remoção boa de DBO, porém as lagoas de decantação elas acabam enchendo mais rápido, porque vocês vão ver que o volume, como você tem mistura completa aqui, o volume da lagoa acaba sendo menor, porque você acaba tendo mais bactéria em contato com todo o lodo. Se você tem mais bactéria, aquilo que a gente já viu na aula de cinética, mais boca para comer todo o alimento, então você tem mais boca, ele come mais rápido. E aí você tem lagoas menores. Com isso você acaba demandando de uma lagoa de decantação que vai produzir mais lodo, que vai sedimentar, né, acumular mais lodo, e vai ter que ser removido esse lodo periodicamente, a cada 2 anos, 5 anos, 6 anos, depende do projeto que você fizer. E tudo isso vai estar na aula quando a gente for dimensionar lagoas. Todos esses parâmetros de projeto vai estar bem explicadinho lá, com detalhes.
E os nossos aeradores, que eu estou conversando com vocês, mas do que se trata, né? O que são? Acho que vocês já viram alguma vez na vida, seja em pesqueiro, ou quando vocês vê esses lugares que fazem criação de peixe, sistemas que fazem com que o lugar, né, o lago lá, aumente a concentração de oxigênio dissolvido. Então você coloca esses aeradores que eles vão realmente causar a movimentação da água, seja inserindo no ar, ou seja jogando para cima com forma de chafariz. A função dela é justamente essa, é fazer a aeração. Então você coloca esses aeradores, nessas lagoas eles têm apoio com boia, normalmente, e essas boias que faz a flutuação do aerador, elas são fixas nas laterais da lagoa com cabo de aço, para dar essa fixação no sistema. Então você escolhe a posição onde você vai colocar essas boias. Eu vou voltar os slides aqui só para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Não vai dar para ver, infelizmente, pelo detalhe, mas você vê, tem uns... Tá vendo esses dispositivos aqui? Eles são para segurar as boias, só que aqui é na outra lagoa. Nessa aqui também tem, não dá para ver porque está longe, mas tem esses pontos onde você faz a amarração ali dos cabos de aço para dar suporte aos aeradores. Mas vocês devem imaginar como é que é feito isso. E eles são fixos na lagoa, na parte de cima, eles vão ficar boiando, flutuando lá, promovendo toda a aeração. Aqui um exemplo interessante, uma lagoa aerada mistura e uma aerada facultativa. Tá vendo? Na mistura você acaba tendo mais aeradores por unidade de área superficial. Já na facultativa você vai ter menos. Aqui é só um exemplo fictício, mas é para ilustrar justamente isso. Como você vai ter menos aeradores, parte do sólido vai ficar no fundo. Parte da biomassa vai ficar no fundo do lodo. E aí você tem que fazer essa remoção nessa lagoa com menos tempo, porque ela acaba ficando na lagoa. Porém, aqui, quando você manda isso para uma lagoa de decantação, essa lagoa de decantação vai ter um acúmulo mais rápido desse lodo. Mas você também vai precisar limpar isso aqui. Tudo isso a gente vai explicar quando for dimensionar qual é a taxa, a velocidade de acúmulo desse lodo. Tudo isso vai estar explicadinho, tá? Olha que interessante a movimentação que eu falo para vocês, tá vendo? Eles vão causando essa movimentação e faz o ar sair da superfície e entrar no leito de líquido ali, na coluna d'água. E faz, além de aerar, promove a suspensão da biomassa ali. Quanto mais aerador você coloca, maior vai ser a suspensão da biomassa, que vai caracterizar uma lagoa aerada mistura. Se você coloca menos aeradores, ele consegue fornecer o oxigênio, porém com menos agitação, caracterizando então uma lagoa aerada facultativa. Aqui também existem esse sistema de aerador, isso aqui já não é mais uma lagoa, tá? São tanques de aeração, por exemplo, o reator de lodo desativado, você pode apoiar esses aeradores em laje, tá vendo? Para lagoa é inviável, imagina se colocar uma laje na extensão de uma lagoa de 100 metros, não faz sentido. Mas para tanques menores, existe a possibilidade de vocês apoiar esse aerador nas laterais e criar tipo essa viga com ele apoiado. Para lagoa já não, por questões de dimensão, mas para tanques menores, completamente viável. Então, estou mostrando isso para vocês, de repente vocês vão achar um catálogo e vai falar, Brita, esse aqui fala que precisa de uma laje. Eu posso pôr em lagoa? Porque esse aerador ele é apoiado numa laje. Não pode pôr em lagoa, porque não vai funcionar. Só se a tua lagoa for muito pequena, para uma indústria, mas aí começa a pensar se não vale a pena mudar o sistema, ou mudar o aerador escolhido. Então, como eu falei para vocês, tem uma aula, logo na sequência também dessas aulas, dessa nossa aula, que vai mostrar como escolher aerador. Então, o que eu recomendo? Vocês vão estar assistindo essa aula primeiro, depois vocês vão assistir as aulas de dimensionamento, que lá eu também vou falar desses catálogos que eu vou disponibilizar. Depois disso, vocês assistam uma aula sobre catálogo. Nessa aula eu vou abrir um catálogo, vou mostrar para vocês os pontos que são importantes a gente avaliar, os modelos que tem, acho que tem 2 ou 3 catálogos que eu coloquei na aula. Então, façam essa sequência. Assista essa aula, depois assista a aula de projeto de dimensionamento, para depois ir ver os catálogos, porque quando vocês forem fazer o projeto de vocês vão ter a noção de onde procurar, quais informações são importantes a serem obtidas nesses catálogos e assim por diante. E para a gente finalizar, mais um modelo de lagoa. Essa nossa aula também é uma aula bem enxuta, né? Como é o propósito desse curso, é criar aulas com conteúdos diversos, mas com tempo pequeno, para vocês conseguirem assistir ela inteira e associar o conhecimento e depois vocês resolver exercício ou ir para a parte de dimensionamento e da parte de projeto, que é a parte que vocês vão demandar mais trabalho. Então aqui chega o esgoto, lá de Elias Fausto. O esgoto já divide em 2 nesse canal e vai para 2 lagoas aeradas.
Aqui é uma e nessa outra parte que tem outra. Vamos ver se tem uma foto que mostra as duas. Aqui, a última foto. Aqui é uma lagoa, aqui é outra lagoa. Ô Brito, cadê os aeradores superficiais? Aqui não tem. O sistema de aeração aqui é sistema de aeração com ar difuso, ou seja, eu tenho um soprador de ar que vai jogar o ar na base da lagoa e vai espalhar por toda a minha lagoa. Tipo um sistema de difusão de ar, para vocês associarem. Não sei se vocês já viram um aquário, quando você tem aqueles aerador, que é uma bombinha que joga ar para uma pedra porosa. É muito semelhante a isso, porém numa escala industrial, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vocês observem aqui, saindo esse tubo que vem com lá de fora da lagoa, que é justamente esse tubo aqui, que ele vai conectar em vários pontos desses difusores, e aí vai inserir o ar, vai soprar o ar por esses outros difusores que estão no fundo, fazendo com que crie essas microbolhas de ar, tudo isso instalado no fundo da lagoa. Então todas essas estruturas que estão inseridas, em todos esses pontos aqui tem uma estrutura dessa inserida de aeração. Eu não sei se é exatamente esse o modelo daquela lagoa, mas é um exemplo para vocês terem uma noção do que eu estou falando, desse sistema de aeração por ar difuso. Tá? A gente vai aprender, quando a gente for projetar lodos ativados, a projetar esse tipo de sistema de aeração. Nessa aula de lagoas, a gente aprende a aeração com agitador superficial, porque é o mais usado. Lodos ativados, o mais usado é o sistema de difusão. Ô Brito, mas existe lagoa com difusão? Existe. E existe lodos ativados com aerador superficial? Existe. Então por isso que a gente vê os dois. Só que para ver, ao invés de ver os dois nos dois sistemas, não, eu vejo um que é o de aerador superficial em lagoas, vejo o de difusão no lodos ativados, e vocês vão ver os dois, que é o que é importante para o nosso curso, vocês entenderem os dois processos. Então esses tubos aqui são os tubos que carregam o ar, né? O ar vem da casa de soprador, aqui de cima, ele desce aqui, divide em dois outros tubos, que alimenta todos esses outros difusores que estão situados no fundo da lagoa. Então o funcionamento desse tipo de lagoa é exatamente isso. Ô Brito, mas isso aqui é uma lagoa aerada, de mistura, né? E o efluente dele vai para onde? Vai para as lagoas de decantação. Também duas lagoas situadas no final dela. E aqui eu tenho a sedimentação do meu lodo e na superfície fica só o efluente clarificado sendo coletado nesse meu vertedor de saída do efluente tratado. Então, o sistema funciona nesse modelo, nessa forma. O que a gente viu nessa aula então, pessoal? Conceitos, vantagens e desvantagens, o que é um, o que é outro, isso é muito importante para a vida de vocês, seja que vocês vão trabalhar com projeto ou não, vocês precisam conhecer, quando vocês visitarem uma empresa, vocês precisam saber do que se trata, qual é o sistema adotado, qual é a vantagem e desvantagem desse sistema, porque vocês vão ter certeza, lidar com muitos problemas desses, muitas empresas que vão ter problemas com o tratamento, e vocês precisam conhecer, precisam saber como é que o projeto, precisam saber se o projeto está adequado para vocês conseguirem saber qual solução tomar. Seja trabalhando em consultoria, na empresa, ou fazendo projeto, enfim, em tudo que vocês forem trabalhar na área de engenharia ambiental, vocês podem cair com uma situação de ter que conhecer, saber explicar, saber como é que funciona desse sistema. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente está à disposição nos nossos canais de comunicação e estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Até a próxima, um abraço.